Ó, e esse vídeo aqui vai ajudar tanto você que é arquiteto recém-formado, tá? E que precisa construir um portfólio, né, um portfólio de impacto, quanto você que é estudante de arquitetura e precisa de um portfólio para conseguir um estágio, né, uma vaga no estágio de arquitetura, tá? Então fica comigo até o final. Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve aqui no canal para que você receba os vídeos. Dê like nesse vídeo, porque depois você pode esquecer. E aí vamos combinar assim, se você não gostar do vídeo até o final, depois você dá o dislike, não tem problema. Mas eu garanto que você vai gostar. E me fala aqui também nos comentários se você já tem o seu portfólio de arquitetura, ou se você está nessa fase de construção, tá? É super importante a gente saber isso, para que a gente consiga sempre trazer conteúdos também alinhados, para que a gente consiga ajudar vocês. Bora lá então! Já vamos partir aqui da premissa que a gente está falando também de um portfólio que vai ter um projeto potente, né? Isso é indiscutível. E também tem uma questão que muitas pessoas me perguntam, que é, João, eu preciso ter quantos projetos no meu portfólio? Tá? Então fica até o final que eu vou responder isso também no final do vídeo. Aí só uma coisinha aqui antes da gente começar, que é o porquê que você tem que ter um portfólio de impacto. Não basta ter um portfólio, gente, assim, um portfólio por preencher a tabela. Você precisa ter um portfólio de impacto, né, que de fato convença as pessoas. Bom, e aí vamos lá. Se você é estudante de arquitetura, eu acho que é até óbvio, né, você vai conseguir um bom estágio, e um bom estágio ele é fundamental para que você consiga, inclusive, ser um bom arquiteto. E através dele você vai conseguir evoluir, além de você conseguir a sua grana e tal. Então, isso é uma coisa fundamental. No caso do recém-formado, você vai conseguir um cliente, né? E aqui, nesse caso, o portfólio ele é muito mais importante até, porque além de você conseguir, né, captar esse cliente através do seu portfólio, você também vai, de alguma forma, conseguir especificar para esse cliente qual que é a linguagem que você trabalha, né? Obviamente que a gente tem que atender os gostos, né, desse cliente, desse receptor, né, do seu portfólio, mas é interessante que você, por exemplo, se você tem uma arquitetura mais vernacular ou uma arquitetura puxada para o sustentável, né? Ou até uma arquitetura que seja mais artesanal, alguma forma assim, você vai conseguir comunicar isso através do seu portfólio e vai conseguir gerar uma certa conexão com esse cliente que recebeu o seu portfólio, né? Então, isso é muito importante, né? Porque essa conexão através do cliente e do arquiteto faz com que nasça projetos que vão ter sucesso, tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Então, vamos lá. Bom, gente, então, primeira coisa que a gente tem que falar, que é essencial, é a questão do planejamento. E, gente, eu vejo que muitas pessoas se auto-sabotam aqui. E esse é um ponto super importante. Por quê? O planejamento ele é fundamental para que você consiga estruturar e saber exatamente o que você tem que produzir. E aí, um ponto positivo aqui é que você vai saber exatamente o que você vai produzir, portanto, você não vai produzir nem a menos, nem a mais. E uma outra questão super importante é saber qual a história você quer contar, né? Eu sempre falo que um bom projeto, ele tem uma boa história para contar. Então, e a gente está, né, como eu disse anteriormente, a gente está partindo do pressuposto aqui que você tem um projeto potente, né, para colocar nesse portfólio. Então, portanto, você precisa contar essa história. E você só vai conseguir contar uma boa história se você tiver um planejamento antes. A segunda dica, eu até abri esse projeto. Fizemos uma live, né, sobre esse projeto, que é uma escola rural. E a segunda dica é a seguinte: a gente precisa escolher uma linguagem de comunicação, principalmente quando a gente está falando de portfólio. E aí abro até um parênteses aqui, porque essas dicas que eu estou dando aqui é para o portfólio, né? Seja para você que seja estudante de arquitetura e quer entrar num escritório, né? Ou você que é recém-formado e que também quer entrar em um escritório de arquitetura, ou se você pretende, né, até conquistar um cliente e tal. Essas dicas vão te ajudar demais, mas também pode te ajudar se você estiver fazendo o seu TCC, tá? Então fica comigo até o final, porque em ambas situações eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. O quarto ponto também é super importante, eu vejo que as pessoas negligenciam demais aqui. Eu participo, né, como arquiteto convidado de banca de TCC, e eu vejo principalmente os alunos errando muito aqui, mas vejo arquitetos também errando, né?
Então, geralmente as pessoas, elas fazem os projetos, deixa a diagramação por último, né? Eu sei que, gente, TCC é uma correria, eu sei, eu passei por isso, eu participo de concursos, sei exatamente como é. Esse, inclusive, é um dos concursos que eu participei, então eu sei exatamente como é. Mas a gente precisa ter organização. Quando você tem organização, como eu disse, né? Quando você scripta tudo, você deixa isso tudo organizado, você tem começo, meio e fim, você sabe aonde você quer chegar, aonde você tem que chegar, né? Mas falando aqui, né, da próxima dica, que é a questão da diagramação, o que é importante a gente pensar? Que ela vai estabelecer ordem nessa comunicação. Isso vai trazer clareza para o leitor, né? E para além disso também é importante porque a questão visual, né? Você traz essa organização e isso vai fazer com que essa pessoa também entenda que o seu trabalho de alguma forma tenha qualidade. E é o que eu sempre falo também, um projeto potente precisa de uma representação gráfica potente, então você precisa embalar esse projeto de uma forma que seja coerente com aquele projeto. Mas para além disso, essas representações gráficas, né, essa graficação do seu projeto vai te ajudar muito mais do que você pensa, porque ela vai ressaltar as qualidades desse projeto. Bom, e continuando aqui, gente, não é nem a próxima dica, mas você sabia que existem portfólios na internet para você baixar de graça? Vamos falar sobre isso? Mas toma cuidado, porque você precisa selecionar esse portfólio com muita calma, tá? Porque às vezes pode ficar uma coisa sem personalidade, uma coisa, sabe aquela coisinha padrão assim? Você talvez tenha uma coisa muito importante para comunicar, né, em relação ao que você está produzindo, né? Talvez você tenha uma arquitetura mais artesanal, alguma coisa mais sua mesmo, assim, que você precisa expressar isso na comunicação visual, mas você escolhe um portfólio com uma diagramação super high-tech, mais dura, assim, sabe? Uma coisa segmentada, sabe? Isso vai prejudicar a sua comunicação também, porque, novamente, eu repito, tudo comunica, tá? Por mais que o cliente, o receptor final, ele não tenha talvez essa consciência, mas ele vai entender esse símbolo, tá? Inconscientemente ele entende. Então é importante que você escolha também essa diagramação correta, como que você vai fazer isso, e pode sim se basear em outros portfólios ou até baixar um portfólio, desde que ele consiga imprimir a sua personalidade, tá? E novamente eu digo para vocês, um portfólio ele precisa ter um projeto potente, porque uma boa diagramação, uma boa representação gráfica não vai salvar, pode até ajudar, eu confesso que ajuda, mas não salva um projeto raso, tá? Então você precisa. A gente está falando aqui de você partindo do pressuposto que você vai ter no seu portfólio um projeto potente. Inclusive, galera, a gente está criando uma metodologia para te ajudar, para que vocês consigam criar projetos potentes, né? A gente está preparando um curso e nesse curso a gente tem o intuito justamente de te ensinar a como criar um projeto potente, um projeto que tenha técnica aplicada à concepção, né? Um projeto que tenha profundidade e, portanto, que você consiga depois, consecutivamente, criar um bom portfólio. Então, esse curso a gente vai te preparar para que você crie esse projeto potente. Em sequência, terá aulas de mentorias, né, para que a gente consiga acompanhar vocês durante esse processo de concepção, tanto do projeto quanto do portfólio. E aí vocês terão no final, né, como produto final, esse portfólio para que vocês consigam aí tanto a vaga desejada, né, seja no escritório ou até o cliente, né, desejado. É só esse recado que eu queria dar para vocês.